irmã e minha irmã que participam desta aula. Bom dia, meu amigo e minha amiga, que também participam conosco desta aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Sejam todos bem-vindos. Presbítero Isley com vocês agora para darmos continuidade aos estudos do módulo Profetas 1. Você está acessando esta aula gravada em nosso canal pelo youtube.com/IPTC-oficial. E você poderá acessá-la também em outras ocasiões. Lembre-se de escrever nos comentários da aula, aí embaixo da tela, o seu nome e a data, para que tenhamos uma boa ideia do alcance deste trabalho. E você pode ter algum questionamento ou comentário dos assuntos da aula para fazer. Bem, escreva também aí nos comentários o seu nome e as suas dúvidas e sugestões. Estamos prontos para atender você. E se você preferir participar de uma aula online com os jovens, ao invés desta aula, o assunto deles é o mesmo. Acesse com o link do Zoom enviado para você e também adicionado aí nos comentários. Para você que tem filhos nas classes infantis, lembramos que há aulas gravadas para eles também, neste mesmo canal. Já os adolescentes fazem aulas ao vivo. Use o link abaixo das professoras Rosinha e Natália para o Zoom. E aí, meu irmão, meu amigo, você tem participado também dos cultos ao vivo e das outras aulas da Escola Bíblica Dominical gravadas neste canal youtube.com/IPTC-oficial? E temos também Academia da Alma às quartas-feiras e pequeno grupo às quintas-feiras. Participe também conosco. Para começarmos nossa aula, efetivamente, vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos outra vez, via internet, para participarmos desta aula. Te rogamos, Espírito Santo, que nos abras os corações, os entendimentos, para bem compreendermos a Tua Palavra e para bem aplicá-las às nossas vidas, de forma que honremos e glorifiquemos o Teu nome a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar rapidamente a instituição profética em Israel. Primeira, a profecia pré-monárquica, isto é, antes do reino, do estabelecimento do reino. Naquela época, que inicia lá em Moisés, que é o primeiro e grande profeta, os profetas eram também os líderes do povo. Nós temos Moisés, temos Débora, temos Samuel. A liderança estava em falar a palavra de Deus, transmitir o que Deus disse e conduzir o povo nos eventos que fossem necessários. Atravessar o mar, por exemplo, ou ir para as batalhas, ou estabelecer o reino.
liderança dos profetas. Depois da profecia pré-monárquica, nós temos a profecia pré-clássica. Esses são nomes dados pelos estudiosos para as fases proféticas em Israel. Nós temos na profecia pré-clássica nomes como Natã, Gade, Elias, Eliseu. Por que pré-clássica? Porque eles são profetas que no seu tempo trouxeram a palavra de Deus, mas que não elaboraram um livro com todas as profecias, todas as ações. Suas ações e profecias estão aqui nos livros históricos. E aí você pode vê-los lá. Vem então a profecia clássica. Aí o que é a profecia clássica? É a profecia que está aqui, em livros, dentro da Bíblia. São 17 livros. São 5 livros dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Esses profetas trazem do Senhor mensagens de juízo, de arrependimento e de restauração do povo escolhido. Essa fase é iniciada no século VIII a.C., tanto em Judá quanto em Israel. A nossa aula de hoje, dentro do sistema de ensino integrado no módulo Profetas 1, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Na aula passada, nós abrimos o mesmo livro de Daniel e observamos suas atitudes proféticas na lição Fidelidade ao Senhor. Hoje, mesmo livro de Daniel, estaremos estudando Daniel 2, capítulo 2, versículos 1 até 49, que nós leremos mais à frente, para examinar o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, dentro das profecias de Daniel. Qual é o objetivo desta aula? É compreender, a partir da experiência profética de Daniel, que Deus é soberano, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, e que o reino de Deus será pleno, glorioso, indestrutível. Você já teve algum sonho que o deixou inquieto? Um sonho bom ou um sonho ruim? Ou um sonho que você não conseguiu identificar muito bem, mas pela manhã você ficou inquieto com aquele sonho que lhe aconteceu? Bem, gostaríamos que você falasse sobre isso aí nos comentários, se você se sentir à vontade. É claro que nós não estaremos avaliando ou lhe fazendo perguntas a respeito do seu sonho. Não é isto. Mas é apenas para você, eventualmente, falar dos seus sonhos nos seus comentários. Se quiser, participe e poderá ser muito instrutivo para todos os que estão participando conosco desta aula. Você pode dar uma pausa nesta lição, gravar o seu comentário e depois continuar. O sonho era uma das formas de Deus comunicar-se com pessoas
no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 20, 1-4, nós temos um registro de um sonho até bem interessante. Gênesis 20, 1-4. Encontrou logo no início da Bíblia. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la para ser sua esposa. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ele também me disse, e ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Olha que interessante. Abraão não contou a verdade. Sara não contou a verdade. Mas Deus apareceu neste sonho à noite a Abimeleque e lhe revelou o que estava acontecendo, ordenou que devolvesse Sara a Abraão. Muito interessante este sonho. Não foi o sonho de um profeta. Não foi o sonho de um sacerdote. Foi o sonho de um rei de outro povo que nem conhecia a Deus. Será que você lembra de outro personagem bíblico que fala de revelação através de sonhos ou de visões? Se você lembrar de algum, coloque aí nos comentários e nós poderemos ler. Leiamos Daniel, voltando a Daniel, capítulo 2, que é o nosso capítulo de hoje. Leremos somente os versículos 1-13. Daniel 2, de 1-13. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação,
recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei a dizer: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse já está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar do rei, diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Que estranho, hein? Primeiro, um sonho estranho de Nabucodonosor. O sonho foi tão difícil para ele, tão estranho para ele, que ele perdeu o sono. Mas olha que mais estranho. Ele ordena aos sábios que revelem o sonho e também a interpretação. Porém, não deu nenhuma informação nem dica do sonho. Uau! E se você estivesse no lugar daqueles sábios, o que você faria? Olhando o texto, o grupo convocado por Nabucodonosor para revelar e interpretar o sonho era formado pelos eruditos da Babilônia, que eram conhecidos como especialistas em ciência e religião. Você se lembra que na aula passada falamos sobre Daniel chegando à Babilônia, ter sido incluído num grupo para ser preparado para estar diante do rei? Aquele grupo é o grupo dos sábios. Foi este o grupo que Nabucodonosor chamou. O rei deixou claro que se não fossem capazes de atender à sua ordem, todos os sábios da Babilônia seriam mortos. E isso incluía o profeta Daniel e seus amigos, embora eles não estivessem ali naquela ocasião. Na lição de hoje, veremos a importância do sonho de Nabucodonosor no desenvolvimento da história do povo de Deus, a partir das ações de Daniel. Examinaremos também qual deve ser a nossa atitude diante
das pressões que sofremos nas adversidades. Item 1. A incapacidade dos sábios. O sonho de Nabucodonosor foi usado por ele para testar a capacidade e a disposição de seus sábios conselheiros. Ou será que o rei teve um esquecimento momentâneo? Para o rei, seus sábios eram capazes de prever o futuro por meio da interpretação. Bem, deveriam ser capazes também de realizar a tarefa de reconstruir o passado, isto é, o seu sonho em particular. Mas os sábios não foram capazes de elaborar qualquer coisa que se aproximasse do sonho. Na verdade, eles não tinham a mínima ideia do que se tratava. Quando viram suas vidas ameaçadas, se defenderam, dizendo: a interpretação é impossível, não há ninguém capaz de realizar a tarefa. E aí, você lembrou de outro personagem bíblico que fala de revelação através de sonhos e visões? Há muitos na palavra. Só para citar, talvez você já tenha posto aí no seu comentário: Abraão, Jacó, José. E com José, o padeiro, o copeiro e Faraó e tantos outros. Vamos ver quais os que você lembrou e colocou aí nos comentários. A punição estabelecida pelo rei parecia injusta diante de tamanha exigência. Mas se levarmos em consideração toda a honra que era dada aos homens e mulheres que se valiam do abracadabra, a palavra mágica da antiga astrologia, da adivinhação e de seus supostos resultados, o decreto do rei, embora excessivamente severo, porque ele incluía as casas, as famílias dos sábios, não era injusto em relação aos próprios sábios. Eles não reivindicavam ter poderes ocultos, mas não passavam de fraudes. Me lembrei de outros sábios que também não conseguiram ir muito adiante. Você lembrou também? Os sábios de Faraó, lá no Egito, que também não conseguiram seguir adiante com as pragas. O fracasso daqueles sábios manifestaria, na verdade, um dos planos de Deus para revelar sua vontade e a chegada do seu reino. Serviria também para honrar Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, os hebreus que possuíam um coração consagrado ao Deus de Israel. Leamos agora, a partir do versículo 14, para verificarmos a atitude de Daniel
Daniel 2, versículos 14 até 49. É longo, mas leia comigo. Então o rei muito se irou e enfureceu. Perdão, 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Ele não sabia, né? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei e a interpretação. Que coragem! Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem a misericórdia de Deus, a fim, misericórdia de Deus, do Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Este texto todo vai mostrar a sabedoria e a piedade de Daniel. A mesma força de caráter demonstrada no capítulo 1, como nós vimos na aula passada, foi elevada ainda mais. Daniel enfrentou o problema com sabedoria e bom senso, como vimos nos versículos 14 e 16. Sabedoria. Buscou a informação. O que está acontecendo? Pediu autorização para seguir até o rei, falar com o rei. Falou com o rei. Pediu um tempo. Olhe, sabedoria, prudência, bom senso. Daniel compartilhou o problema e pediu misericórdia. Nos versículos 17 e 18, nós vimos que Daniel não pegou sozinho o problema para si. Falou com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Dividiu com eles o problema e a tarefa. E qual é a tarefa? Pedir a Deus misericórdia para que Deus lhe desse o conhecimento do sonho e a interpretação. E Daniel
seguindo, glorifica a Deus, entendendo que são dele a sabedoria e o poder, como nós lemos de 19 a 23. Daniel bendisse o Deus do céu. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O que podemos aprender com o profeta Daniel, através de quem Deus falou ao rei no sonho e na interpretação de seus sonhos? Primeiro podemos ver o valor da oração pessoal, como também em conjunto, diante do perigo iminente. Daniel orou com os seus amigos. E é muito interessante, não é? Nós temos orado na nossa igreja com a igreja. Você já participou desta experiência? Nós temos grupos de homens, de 4 em 4, e de mulheres, também de 4 em 4, para orar ao Senhor, rogar ao Senhor misericórdia, livramento, cura, em conjunto. Daniel buscou a Deus e, em sua atitude, declarou sua inteira dependência de Deus e a confiança de que Deus resolveria a questão. Não ficou estático, buscou a Deus, na certeza de que Deus o ouviria. A oração de Daniel exaltando o Senhor, como nós lemos ali de 19 até 23, é um modelo para ser seguido, ao lado de outras orações que nós podemos ver neste livro. Leia todo o livro. Ainda teremos mais uma aula a respeito de Daniel, mas você deve ler o livro todo para ter conhecimento de todas as ações do profeta Daniel e de todas as orações que ele fez. Muito interessantes, muito importantes. A atitude de Daniel foi corajosa no Senhor. Descobrir qual foi o sonho do rei já era a tarefa que somente Deus poderia solucionar. Mas olha a coragem de Daniel. Orar por algo que parece impossível. É preciso coragem para chegar diante de Deus e pedir por algo que a nós nos parece impossível. A atitude de Daniel foi de fé compartilhada com seus amigos, da mesma fé no Deus soberano. Assim como temos feito, queremos continuar a fazer e queremos que você, que não participa, participe conosco, ore conosco. E foi uma atitude de submissão à vontade de Deus. Se Deus lhe dissesse o sonho e a interpretação, ele e seus amigos viveriam, e até os outros sábios. E se não dissesse, morreriam.
mas ele submeteu-se à vontade de Deus. Daniel é um bom parâmetro para nossas dificuldades do dia a dia, para as nossas dificuldades do hoje. Confiar, crer, submeter-se, independente das pressões que estejam acontecendo. Ah, vai ficar doente. Ah, vai morrer. Ah, não importam as pressões. O nosso Deus é o Deus soberano, todo-poderoso, e nos ouve. Recorramos a Ele. Continuando, nós vamos dar uma olhada aqui na interpretação do sonho. Nós vamos seguir do versículo 24 até o 35. Depois leremos mais um pouco e chegaremos ao 49. Então, Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35. Não, 24 a 35. Ainda não lemos o 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então
foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua diante de si, imensa, de extraordinário esplendor, terrível, cabeça de ouro, tórax e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e de barro. De repente, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos atingiu os pés de ferro e barro da estátua e os destruiu completamente. Então, o restante da estátua, que estava apoiado nos pés, também foi despedaçado e viu pó, que foi levado pelo vento. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha que cobriu toda a terra. Se você observar, da cabeça para os pés da imagem, há uma diminuição de valor dos materiais de composição. E aí, Daniel mostra na interpretação do sonho que a estátua representava uma sucessão de impérios. Cada parte da estátua, com um material diferente, simbolizava um império. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, de Nabucodonosor, dele mesmo, que com toda a majestade governou sobre as nações conforme Deus havia permitido. E está aqui nos versículos 36 a 38. Este é um sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tórax e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que, comandado por Ciro, ou Dario, aí uma mistura de nomes, subjugou a Babilônia ao final do reinado de Belsazar, outro rei posterior a Nabucodonosor. Isto você pode ver no livro de Daniel, está no capítulo 5, leia tudo, mas você pode ver nos versículos 30 e 31 assim. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Há uma controvérsia histórica a respeito do nome Dario, nome Ciro, seriam a mesma pessoa, mas isto é o importante. O Império Medo-Persa entrou, dominou a Babilônia.
como Daniel falou no versículo 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E qual é o reino de bronze? Representado no ventre e quadris de bronze. Representavam o Império Grego, que conquistou o Império Persa com Alexandre o Grande. Isto não está no texto bíblico, nós conhecemos da história. O Império Grego se expandiu rapidamente, até se fragmentar após a morte de Alexandre o Grande. E, finalmente, pernas de ferro e de barro. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Esta exposição de Daniel vem a ser realizada futuramente no Império Romano. O Império Romano era muito forte no seu início. Depois houve disputas internas, houve esses casamentos com outros reinos para uma associação política e depois então houve o fim daquele Império Romano, que era o império que dominava o mundo quando Jesus veio ao mundo. E a quarta parte da interpretação do sonho. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Veja no versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Este é o reino que permanecerá para sempre. Virá o Senhor Jesus, implantará um reino de Deus. Este reino será irresistivelmente poderoso, encherá toda a terra. Subsistirá, permanecerá para sempre. Daniel, ainda interpretando, afirmou ao rei no final, versículo 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente.
certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel já havia falado do grande Deus que dá sabedoria, e agora fala do grande Deus que deu aquele sonho e que lhe mostrou que Ele é o Senhor dos Senhores e Ele fará que o seu reino se estabeleça lá na frente. Vamos seguir no 46 e no 47. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes, como se Daniel fosse Deus. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei Nabucodonosor não reconheceu que deveria adorar ao Deus único e verdadeiro. Na sua crença de que havia vários deuses na terra, adorou a Daniel como se ele fosse um deus. Essas coisas acontecem entre povos idólatras. Você pode ver isto lá em Atos, quando Paulo e Silas estão evangelizando, fazendo milagres, e o povo quer adorá-los como se fossem deuses. A idolatria faz que a mecânica do raciocínio das pessoas se mantenha desviada do Deus verdadeiro. Deus é o Senhor dos senhores. Deus é o Deus dos deuses e só Ele deve ser adorado. Amém? Aleluia! Por mais que o rei da Babilônia parecesse poderoso, o soberano Deus estava dirigindo a história para que o seu reino eterno fosse estabelecido. O reino de Deus já está implantado hoje na terra. Como? Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, o reino foi estabelecido. Já está na terra. Mas ainda não em sua plenitude. O reino de Deus chegará à sua plenitude com a volta gloriosa de Cristo. Maranata! Vem, Senhor Jesus! Já estamos concluindo. O mesmo Deus soberano que revelou ao rei Nabucodonosor seu plano de estabelecer o seu reino eterno entre nós, governa hoje. A pandemia que vivemos e todas as suas consequências de doenças e mortes, as mais variadas, também de quarentena, de desemprego, falência de empresas, queda de mercados, tudo está sob o controle de Deus, controle e governo do Deus soberano. Este é o nosso Deus. Para fazer um exercício de apoio e fixação, reveja a oração dominical, lá em Mateus 6, 9 a 13.
E ao orar, peça que venha o teu reino, se torne uma realidade em toda a sua plenitude. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que o Senhor o abençoe, dando-lhe sempre a certeza do seu cuidado com você em qualquer situação. E você se lembre do profeta Daniel, com sua atitude de coragem, submissão diante de Deus, testemunho, até mesmo ao rei. Que o Senhor abençoe. Amém.